Você já teve aquela sensação estranha ao acordar, como se algo fundamental tivesse mudado durante a noite? Como se o mundo ao seu redor fosse ligeiramente diferente, mas você não conseguisse identificar exatamente o que? Bem, imagine acordar e descobrir que sua vida inteira é completamente diferente. E não foi apenas um sonho vívido. Esta é a história mais perturbadora e fascinante que você já ouviu sobre realidades paralelas, deslocamento dimensional e a possibilidade aterrorizante de que nossa percepção da realidade seja muito mais frágil do que imaginamos. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita saber sobre a natureza da existência. Era uma terça-feira comum de março quando tudo começou. Ou pelo menos, era isso que eu pensava. O despertador tocou às 7h da manhã, como sempre, mas algo estava errado desde o primeiro momento em que abri os olhos. A luz que entrava pela janela tinha uma qualidade diferente, não mais brilhante ou mais fraca, mas diferente de uma forma que não conseguia explicar. Levantei-me da cama e caminhei até o banheiro, seguindo a rotina automática de anos. Mas quando olhei no espelho, o reflexo que me encarava era eu, mas não exatamente eu. Os mesmos olhos, o mesmo rosto, mas havia algo sutil que estava fora do lugar. Uma pequena cicatriz na testa que nunca existiu. Linhas de expressão em lugares ligeiramente diferentes, como se fosse uma versão quase idêntica de mim mesmo. Inicialmente, atribuí essas observações estranhas ao cansaço, ou talvez a algum sonho particularmente vívido que ainda estava influenciando minha percepção. Afinal, quantas vezes não acordamos confusos, misturando elementos dos sonhos com a realidade? Mas conforme o dia progrediu, as diferenças se tornaram impossíveis de ignorar. A primeira diferença significativa que notei foi na cozinha. Abri a geladeira procurando por iogurte grego que sempre compro, uma marca específica que consumo há anos. Mas lá estava um iogurte de uma marca completamente diferente, uma que eu nunca havia visto na vida. Não apenas isso, mas havia uma nota grudada na porta da geladeira com minha própria letra, lembrando-me de buscar as crianças na escola às 15h30. Crianças? Que crianças? Eu não tenho filhos. Nunca tive filhos. Esta era uma certeza absoluta na minha vida, uma escolha consciente que fiz há anos. Mas ali estava, escrito com minha própria caligrafia, um lembrete sobre crianças que aparentemente eu deveria buscar na escola. Corri para o meu telefone, esperando encontrar alguma explicação lógica. Talvez fosse uma pegadinha elaborada, ou talvez eu estivesse tendo algum tipo de episódio médico que estava afetando minha memória. Mas quando abri a galeria de fotos do meu celular, quase deixei o aparelho cair. Lá estavam centenas de fotos minhas com duas crianças. Um menino de aproximadamente 8 anos e uma menina de cerca de 5. Fotos de aniversários, férias, momentos cotidianos. Todas pareciam absolutamente genuínas, com metadados corretos, mas eu não tinha nenhuma lembrança de ter tirado uma única dessas fotos. Tremendo, continuei explorando meu telefone. Minha agenda estava cheia de compromissos que eu não me lembrava de marcar. Reuniões de pais e mestres, consultas pediátricas, atividades escolares. Meus contatos incluíam números de babás, professores e outros pais, todos com históricos de conversas que eu aparentemente havia tido, mas que não existiam na minha memória. O mais perturbador de tudo foi descobrir mensagens de texto de uma mulher chamada Sara, que aparentemente era minha esposa. As mensagens eram íntimas, carinhosas, falavam sobre planos para o jantar, sobre como as crianças estavam na escola, sobre nossa vida cotidiana juntos. Segundo o histórico do telefone, estávamos casados há 10 anos, mas eu nunca me casei. Nunca namorei ninguém chamado Sara. Minha vida amorosa havia sido completamente diferente, envolvendo outras pessoas, outros relacionamentos, outras escolhas. Como era possível que existisse um histórico tão detalhado e convincente de uma vida que eu sabia com certeza que não era minha? Decidi investigar mais profundamente. Liguei para meu trabalho, esperando encontrar alguma normalidade, algum ponto de referência familiar. Mas a secretária que atendeu me cumprimentou como Dr. Rodrigues, um título que eu nunca obtive. Segundo ela, eu era o chefe do departamento de neurociência do hospital local. Uma posição que requeria anos de especialização, que eu sabia que nunca havia cursado. A confusão na voz dela quando tentei explicar que havia algum engano foi evidente. Para ela, para todos ao meu redor, eu era essa versão de mim mesmo. Casado, pai de 2 filhos,
neurologista respeitado. Eles tinham memórias claras e detalhadas de anos de interações comigo nessa realidade alternativa. Corri para casa e vasculhei todos os documentos que pude encontrar. Certificados de casamento, certidões de nascimento das crianças listando-me como pai, diploma de medicina com meu nome, registros bancários mostrando uma vida financeira completamente diferente. Tudo parecia legítimo, oficial, real. Mas eu sabia que nada daquilo era verdade para mim. Durante dias, vaguei entre explicações racionais e possibilidades impossíveis. Talvez fosse um tumor cerebral afetando minha memória. Talvez fosse um episódio psicótico. Talvez fosse algum tipo de amnésia seletiva extremamente específica. Consultei médicos secretamente, fiz exames, mas todos os resultados voltaram normais. Foi então que comecei a considerar uma possibilidade que parecia saída diretamente da ficção científica. E se eu tivesse, de alguma forma, pulado para uma realidade paralela? E se existisse uma versão de mim mesmo que havia feito escolhas diferentes, vivido uma vida diferente, e de alguma forma nossa consciência havia trocado de lugar? A física quântica sugere que podem existir infinitas realidades paralelas, cada uma representando diferentes possibilidades e escolhas. Em uma dessas realidades eu poderia ter escolhido seguir medicina em vez de jornalismo. Poderia ter conhecido Sarah em vez de outras pessoas. Poderia ter decidido ter filhos. E talvez, através de algum fenômeno que não compreendemos, eu havia deslizado para essa realidade alternativa. Conforme os dias passaram, mais evidências se acumularam. Vizinhos me cumprimentavam familiarmente, compartilhando memórias de interações que eu não tinha. Sarah chegou em casa do que aparentemente era uma viagem de trabalho, beijando-me como se fosse a coisa mais natural do mundo. As crianças, Miguel e Sofia, correram para me abraçar, chamando-me de papai com tanto amor e familiaridade que partiu meu coração. O que mais me perturbava não era apenas estar em uma vida diferente, mas o fato de que todos os detalhes se encaixavam perfeitamente. Não havia inconsistências, contradições ou falhas na narrativa dessa realidade alternativa. Era como se o universo tivesse reescrito minha história de forma completamente coerente e convincente. Tentei explicar para Sarah o que estava acontecendo, mas como você explica para alguém que ama você há 10 anos que você não se lembra de conhecê-la? Como você diz para crianças que veem você como o centro do mundo que você não tem nenhuma lembrança de sua existência? Eles me olhavam com preocupação genuína, sugerindo que eu procurasse ajuda médica para o que eles viam como um problema de saúde mental. Não tendo escolha, comecei a me adaptar a essa nova vida. Aprendi sobre minha carreira como neurologista, estudando livros médicos que aparentemente eu havia escrito. Construí relacionamentos com Miguel e Sofia, descobrindo que eram crianças maravilhosas, inteligentes e carinhosas. Comecei a entender por que essa versão de mim havia se apaixonado por Sarah. Ela era incrivelmente gentil, engraçada e compreensiva, mas sempre havia uma sensação constante de ser um impostor. Cada abraço, cada "eu te amo", cada momento familiar era simultaneamente genuíno e falso. Eu estava vivendo a vida de outra pessoa, mesmo que essa pessoa fosse uma versão alternativa de mim mesmo. O mais estranho era que às vezes eu tinha flashes de memórias que não eram minhas, lembrando vagamente do primeiro encontro com Sarah, de momentos dos nascimentos das crianças, de conquistas profissionais. Era como se as memórias dessa realidade estivessem tentando se integrar à minha consciência, criando uma mistura confusa entre quem eu era e quem eu aparentemente deveria ser. Desesperado para entender o que havia acontecido, comecei a pesquisar casos similares online. Descobri comunidades inteiras de pessoas que afirmavam ter experienciado mudanças de realidade ou saltos dimensionais. Suas histórias eram surpreendentemente similares à minha. Acordar em vidas ligeiramente diferentes, com mudanças sutis mas significativas em suas circunstâncias pessoais. Alguns relatavam mudanças geográficas, acordar em cidades onde nunca haviam morado. Outros descreviam alterações em relacionamentos, cônjuges diferentes, filhos que não existiam antes, familiares que haviam morrido em uma realidade mas estavam vivos em outra. Havia até mesmo pessoas que afirmavam lembrar de eventos históricos diferentes, geografias alteradas ou tecnologias que não existiam em sua realidade original.
Embora muitos desses relatos pudessem ser facilmente explicados como delírios, transtornos mentais ou fabricações, a consistência dos detalhes e a sinceridade evidente de muitos narradores eram perturbadoras. Era possível que todos nós estivéssemos experimentando algum fenômeno real que a ciência ainda não compreendia? Pesquisando mais profundamente, descobri teorias científicas que, embora especulativas, ofereciam possíveis explicações para experiências como a minha. A interpretação de muitos mundos da mecânica quântica sugere que, a cada momento, o universo se divide em múltiplas realidades baseadas em todas as possibilidades quânticas. Normalmente, nossa consciência segue um caminho linear através dessas divisões, mas talvez, sob certas circunstâncias, seja possível pular para um ramo diferente. Físicos como Hugh Everett III propuseram que existem infinitas versões de nós mesmos, vivendo infinitas versões de nossas vidas em dimensões paralelas. Se isso for verdade, então talvez seja teoricamente possível que nossa consciência se desloque entre essas realidades sob condições extremas ou através de mecanismos que ainda não compreendemos. Outras teorias envolvem campos de energia, flutuações no tecido do espaço-tempo, ou mesmo a possibilidade de que nossa percepção da realidade seja muito mais maleável do que assumimos. Embora essas explicações possam soar como ficção científica, elas são baseadas em matemática sólida e observações científicas genuínas. Ao conversar com outros que afirmavam ter experiências similares, comecei a identificar padrões. Muitos relataram sonhos extremamente vívidos nos dias anteriores à mudança. Outros mencionaram sensações físicas estranhas, tonturas, sensações de déjà vu intensas ou momentos de desorientação temporal. Havia também sinais ambientais que muitos descreveram: mudanças sutis na qualidade da luz, pequenas diferenças na disposição de objetos familiares, ou alterações quase imperceptíveis em rostos conhecidos. Era como se o universo deixasse pistas sutis de que algo fundamental havia mudado, mas apenas para aqueles que sabiam como procurar. Alguns teorizavam que essas mudanças poderiam estar relacionadas a eventos astronômicos, campos magnéticos terrestres, ou até mesmo experimentos científicos com aceleradores de partículas. Embora não houvesse evidências concretas para essas conexões, a correlação temporal entre certos eventos e relatos de mudanças de realidade era intrigante. Após meses nessa nova realidade, comecei a aceitar que talvez eu nunca entendesse completamente o que havia acontecido. Talvez fosse mais importante focar no presente, na vida que eu tinha agora, independentemente de como havia chegado até ela. Miguel e Sofia se tornaram genuinamente meus filhos no coração, se não na memória. Sara se tornou uma companheira verdadeira, e eu comecei a amá-la com uma intensidade que me surpreendeu. Minha carreira médica, embora inicialmente alienígena, se revelou profundamente gratificante. Era como se o universo tivesse me dado uma segunda chance de viver uma vida que talvez eu devesse ter escolhido desde o início. Mas a experiência mudou fundamentalmente minha perspectiva sobre a realidade. Agora vivo com a constante consciência de que tudo ao meu redor pode ser muito mais frágil e maleável do que parece. Cada manhã ao acordar, há um momento de incerteza. Estarei ainda na mesma realidade? As pessoas que amo ainda estarão lá? Minha vida será a mesma que era ontem? Esta experiência levantou questões filosóficas profundas que me assombram diariamente. Se existem múltiplas versões de nós mesmos vivendo vidas diferentes em realidades paralelas, qual delas é a real? Somos definidos por nossas memórias, nossas escolhas ou nossa consciência subjacente? Se eu sou o mesmo eu que sempre fui, mas vivendo a vida de outra versão de mim mesmo, o que isso diz sobre a natureza da identidade pessoal? Somos mais do que a soma de nossas experiências? Ou somos moldados inteiramente por nossas circunstâncias? Além disso, se mudanças de realidade são possíveis, isso significa que nada em nossas vidas é verdadeiramente permanente. Nossos relacionamentos, conquistas, até mesmo nossas perdas e tragédias, poderiam ser alterados ou revertidos através de um salto para uma realidade diferente.
Uma das questões mais perturbadoras que enfrento é a responsabilidade moral. Se eu estou vivendo a vida de outra versão de mim mesmo, o que aconteceu com essa versão? Está ela vivendo minha vida original? Trocamos de lugar? Ou eu, de alguma forma, substitui sua consciência? Cada decisão que tomo agora afeta pessoas que não eram parte da minha vida original. Tenho o direito de tomar decisões por Miguel e Sofia quando suas versões originais tinham um pai diferente. Uma versão de mim com memórias e experiências diferentes. Como posso ser um bom pai para eles quando metade do tempo sinto como se estivesse fingindo conhecê-los? Essas questões não têm respostas fáceis. Tudo o que posso fazer é tentar ser a melhor versão de mim mesmo nesta realidade, honrando tanto quem eu era quanto quem eu aparentemente deveria ser. Viver com a consciência de múltiplas realidades mudou minha percepção do tempo e da causalidade. Agora vejo cada momento não como um ponto fixo no tempo, mas como uma interseção de infinitas possibilidades. Cada escolha que faço pode estar criando novas realidades, dividindo o universo em caminhos alternativos. Isso torna cada decisão simultaneamente mais e menos importante. Mais importante porque pode estar literalmente criando novos mundos. Menos importante porque em alguma realidade paralela, eu provavelmente fiz a escolha oposta. É uma perspectiva simultaneamente libertadora e paralisante. Também mudou como vejo o passado. Se minha história pessoal pode ser alterada, então talvez nada do que consideramos fato histórico seja verdadeiramente fixo. Talvez existam realidades onde a história se desenrolou de forma diferente, onde pessoas que morreram ainda estão vivas, onde eventos traumáticos nunca aconteceram. Se há algo que aprendi com esta experiência impossível, é que nossa compreensão da realidade é muito mais limitada do que gostaríamos de admitir. Vivemos nossas vidas assumindo que o mundo ao nosso redor é sólido, previsível, governado por leis físicas imutáveis. Mas talvez a realidade seja muito mais fluida, mais responsiva à consciência, mais conectada a dimensões que não podemos perceber. Isso não significa que devemos rejeitar a ciência ou abraçar teorias conspiratórias. Significa que devemos permanecer humildes diante dos mistérios do universo e abertos à possibilidade de que existam aspectos da existência que ainda não compreendemos. Para aqueles que leem esta história e se perguntam se é possível, eu diria, prestem atenção aos pequenos detalhes ao seu redor. Notem quando algo parece ligeiramente diferente do que lembram. Considerem a possibilidade de que nossa percepção da realidade seja mais subjetiva do que assumimos. E se você acordar amanhã em uma vida ligeiramente diferente da que tem hoje, não descartem imediatamente como um sonho ou um delírio. Talvez, apenas talvez, você tenha experimentado algo que a ciência ainda não pode explicar, mas que pode ser mais real do que qualquer coisa que já conheceu. O universo é vasto, misterioso e cheio de possibilidades que nossa mente limitada mal consegue imaginar. Esta pode ser apenas uma dessas possibilidades se manifestando de uma forma que desafia a nossa compreensão atual da realidade. E se for verdade, então cada um de nós pode estar a apenas um despertar de distância de uma vida completamente diferente. A questão não é se isso é possível, mas se estamos preparados para aceitar que nossa percepção da realidade pode ser muito mais frágil e maleável do que jamais imaginamos. Porque se múltiplas realidades existem, então cada momento que vivemos é simultaneamente único e infinitamente replicado, especial e comum, real e ilusório. E talvez seja exatamente essa paradoxal natureza da existência que torna a vida tão preciosa e misteriosa quanto ela realmente é.